Nosso muito obrigado ao Hildo Betti, da PHB Solar. Passamos agora, então, a nossa terceira palestrante deste módulo, que é a importância do armazenamento de energia para a mobilidade elétrica no Brasil. Por favor, Maria de Fátima Rosolém, do CPQD. O tema é baterias para veículos elétricos, desafios e oportunidades. Tenha bondade, por gentileza. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, ter essa oportunidade de a gente trocar um pouco de informação nesse importante fórum. Agradeço aqui ao Tecpar e ao Tiago pelo convite, realmente é um grande prazer. E aqui nós vamos falar, então, um pouquinho, o Hildo falou assim, a bateria de lítio explode, nós vamos ver por que ela explode. Então, minha intenção aqui é a gente falar um pouquinho sobre as baterias. E por que está surgindo tanto essa questão de bateria hoje em dia, né? Porque a gente tem aí buscando hoje, no mundialmente, a gente busca por soluções tecnológicas que sejam menos agressivas ao meio ambiente. Então, vem aí surgindo a questão do veículo elétrico, a gente vê as energias renováveis, energia solar, energia eólica, e toda essa conjuntura de tecnologias vem aí impulsionar o desenvolvimento da bateria. Por que a bateria? Porque a bateria é um dos dispositivos que hoje se consegue armazenar energia e utilizar. Você guarda aquela energia armazenada e só usa quando for preciso. Então, é um dispositivo de armazenamento de energia, e com essa demanda dessas tecnologias de veículo elétrico e também de energias renováveis, está impulsionando muito a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, bem como das tecnologias hoje existentes. Hoje eu vou focar e vou falar de duas tecnologias em desenvolvimento que está aí sendo utilizadas mais para veículo elétrico. Pode passar. Essa é uma curva que é conhecida como curva de Ragone. Ela caracteriza baterias por dois fatores. No eixo Y, a gente caracterizada a bateria pela potência, quer dizer, quanto que a bateria consegue gerar uma corrente elevada por um curto espaço de tempo, então seria uma corrente de arrancada, por exemplo, que a gente pensa. E no eixo X, a gente tem as características das baterias em termos de energia, que é a autonomia. Então, logo no início desse gráfico, a gente vê aqui, um minuto só, as tradicionais baterias chumbo-ácida, né, que ela tem uma densidade de energia em torno de 20 a 30 watts-hora por quilo. Quando a gente vai caminhando para esse lado do gráfico aqui, a gente vai tendo baterias mais leves, com maior densidade de energia. Quer dizer, que eu vou ter mais autonomia, pensando. E aqui, nesse gráfico Y, aqui, quando eu carrego aqui, quanto maior corrente que ela vai drenar num curto espaço de tempo, que é a arrancada. Então, a gente tem, no início, as baterias chumbo-ácida tradicionais. As baterias chumbo-ácida foi descoberta por 1840, né? E hoje aí é ainda utilizada em grande escala. Tem as baterias níquel-cádmio, que foi desenvolvida mais em torno da Segunda Guerra Mundial. E hoje, ela em termos estacionários, ela é um pouco usada, mas é pouco ainda, né, em algumas aplicações. Tem as baterias de níquel-hidreto metálico, também, que os primeiros veículos híbridos utilizaram as baterias de níquel-hidreto metálico. E aqui a gente tem a bateria de sódio cloreto de níquel, também, que é uma tecnologia que tem uma razoável densidade de energia, mas não tem muita densidade de potência, né? Que é uma tecnologia que é desenvolvida, Itaipu comprou essa tecnologia e está fazendo um desenvolvimento em cima dela também. E nessa grande faixa aqui, a gente tem a bateria de lítio. Vocês podem ver que o lítio ele pega aqui, ele tem materiais que ele consegue tanto ter elevada densidade de potência, como tem elevada densidade de energia. E hoje a gente tem assim grande parte dos veículos elétricos puros usam a tecnologia de bateria de lítio. Por quê? Porque ela tem hoje o que a gente tem disponível comercialmente, as baterias que fornecem maior autonomia e também, às vezes, algumas aplicações de poder de arrancada. Depois nós vamos falar por que o lítio é assim.
Pode passar. E quais são as características que eu preciso de uma bateria para um veículo elétrico, para tração elétrica? Bom, o que a bateria deve desempenhar? Ela deve ter alta confiabilidade, alto desempenho em ciclos, quer dizer, ela deve conseguir realizar grande quantidade de ciclos de carga e descarga, pensando no celular da gente, que a gente carrega e descarrega praticamente todo dia, né? Alta densidade de energia, quer dizer, baixo peso e volume, para ela ter elevada autonomia. Tem que ter larga faixa de temperatura de operação, então ela deve conseguir operar tanto nessa larga faixa, não numa estreita. Tempo de recarga reduzido, que hoje, para ela vir igualar, hoje que a gente tem com o veículo a combustão, né? Vida útil elevada, custo razoável e segurança. Então, todos esses requisitos, se encontrar em uma única tecnologia, não é fácil. Eu falo que não tem pó de pirim-pim-pim que faz assim uma mágica e que você encontre uma tecnologia que cubra a outra, porque bateria envolve materiais e o desenvolvimento não é simples e é complexo. Então, são anos de desenvolvimento para você chegar nos desenvolvimentos, né, nas tecnologias atuais. Então, conseguir todas essas qualidades não é simples. Então, a gente vai ver que tem uma tecnologia que tem um ponto forte, outro não, e assim você vai, para cada tecnologia, você vai tendo uma aplicação. Pode pular. Bom, vou falar um pouquinho da bateria chumbo ácida, né? Então, a bateria chumbo ácida, que pus para a bateria chumbo ácida de partida, é uma tecnologia que foi desenvolvida em 1840. Então, é uma tecnologia muito antiga, né? E que hoje é a bateria que a gente utiliza na partida dos motores a combustão, né? A bateria chumbo ácida, como é falada, a bateria, gente, ela tem sempre placa positiva, negativa, toda e qualquer bateria, placa positiva, negativa, o meio condutor, que é conhecido como eletrólito, e o separador, que vai entre as placas para evitar o curto-circuito entre elas. Então, a bateria chumbo ácida, como o próprio nome mesmo fala, a composição dela são a base de ligas de chumbo e o meio eletrolítico é uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Então, você tem várias tecnologias. Hoje, quando a gente fala chumbo ácida, mas quando a gente entra dentro da bateria, você tem algumas diferenças entre as tecnologias de bateria chumbo ácida. Então, a gente tem hoje a bateria que é usada nos carros de partida, a ventilada, com o eletrólito na forma líquida, o ácido sulfúrico, com reposição de águas, né? Então, hoje, os carros populares geralmente não usam essa bateria mais, é mais os caminhões, alguns outros caminhões que usam, e são ligas de grades à base de chumbo antimônio e chumbo cáustico. A gente tem a bateria ventilada sem reposição de água, que hoje a maioria dos carros de passeio utiliza essa bateria aqui, que é umas ligas à base de chumbo cálcio. E tem a bateria ventilada também, mas com maior quantidade de eletrólito, que já tem sendo utilizada nas baterias de start-stop microhíbrido. E a bateria regulada por válvula, com eletrólito imobilizado numa manta de gel, que ela também é utilizada hoje também para o start-stop. As novas tecnologias do start-stop estão vindo com essas baterias, microhíbrido e algum veículo híbrido também. Veículo elétrico puro, com bateria chumbo ácida, é mais difícil por causa da autonomia. Eu não sei alguns protótipos ou alguns veículos que você vai ter, não vai precisar de tanta autonomia, né? Mas não de passeio ao público. E qual que é a característica o que está fazendo a indústria da bateria chumbo ácida? Porque vindo as novas tecnologias, principalmente da bateria de lítio, essa indústria também, que é uma indústria muito antiga, de 1840, ela estava confortável, ela tinha um mercado não só de baterias para partida, mas baterias estacionárias também é praticamente dominada para bateria chumbo ácida. Então, assim, essa indústria também se viu, novas tecnologias, ela se viu ameaçada. Ela falou, eu tenho que correr, tentar fazer inovação para também não sair do mercado e conseguir pegar parte de mercado. Então, uma das questões da bateria chumbo ácida é a questão do tempo de recarga, que ela é inerente, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas é inerente
das reações que ocorrem, então ela vai se recarregar num tempo mais rápido, e também a bateria tem dificuldade em trabalhar em estado parcial de carga. Então, essas características, né, está sendo feito estudos e inovações para você ter tempo menor de recarga e também poder utilizar ela em estado parcial de carga. Então, está sendo feita uma das inovações é usar aditivos ou a placa à base de carbonos e também a bateria bipolar. Eu vou ter que correr aqui um pouco, porque senão não vou dar conta. Aqui há alguns exemplos, né? É um veículo híbrido, é a bateria de carbono e a bateria bipolar. Bom, quais são as vantagens e desvantagens das baterias chumbo ácido? Essas novas tecnologias, baixa emissão de gases, suporta maiores picos de corrente na recarga, quer dizer, menor tempo de recarga, menor demanda de manutenção e uma tecnologia madura. Desvantagens, mais sensível às condições operacionais, risco de avalanche térmico e contém metal pesado. Pode passar. Bom, vamos falar um pouquinho da tecnologia de lítio. Por que lítio? Por que utilizar a bateria de lítio? Porque o lítio é um metal pequeno, com elevado potencial eletroquímico e muito leve. Então, ele é um material muito eficiente para armazenamento de energia. Só que o lítio, em contato com oxigênio ou umidade, ele sofre combustão espontânea, pega fogo. Poxa, e como que eu vou resolver isso? Então, o lítio, diferente das tecnologias chumbo ácido, níquel hidreto metálico, que ele usa um eletrólito aquoso, ele não pode usar um eletrólito aquoso, ele usa um eletrólito orgânico com sal de lítio. Muito bem. Poxa, mas o Hildo falou, mas o lítio explode e tem que ter o controle eletrônico. Ele está certo, se não tiver, mas por que ainda eu usando um eletrólito orgânico, o lítio explode? Porque esse eletrólito orgânico ele é estável numa pequena faixa de tensão e temperatura. Então, para essa bateria ser segura, eu tenho que realmente controlar que a bateria não saia, não ultrapasse os limites que esse eletrólito é estável. Então, uma das funções do BMS é manter essas faixas de sobretensão, subtensão, sobrecorrente, em controle para a bateria ser viável. E como começou a bateria? Qual foi a bateria de lítio? Como ela surgiu? Sabe, vocês lembram o que começou na década de 90? O que começou a surgir? O celular. O que a gente precisa de celular? A autonomia, os equipamentos móveis. Então, essa indústria móvel de portáteis impulsionou a busca de tecnologias que eu conseguisse armazenar maior quantidade de energia e ser mais leve. Então, impulsionou o desenvolvimento das baterias de lítio-íon portáteis. E aí o veículo elétrico vem também pegando essa tecnologia do portátil e desenvolvendo elas para aplicações maiores. Tá? Então, a bateria de lítio-íon, a placa negativa, uma dos materiais é o grafite, a placa positiva, óxido metálico de lítio, tem vários compostos, várias baterias, pode ser a base de cobalto, manganês, de fósforo, várias famílias, várias brendas, e o eletrólito é um sal de lítio misturado com solvente orgânico. Pode passar. E quais são os materiais? A gente fala anodo é placa negativa, cátodo. O anodo é o mais popular hoje, comercialmente, é carbono, tem baterias à base de titanato, óxido de titânio, e como tem outros materiais sendo desenvolvidos também, à base de ligas de silício, enxofre e o próprio lítio metálico. Os materiais da placa positiva têm as famílias do cobalto, as famílias de manganês e a família de ferro fosfato. Não vou entrar em detalhe aqui, senão é outra palestra. Vamos lá para frente. E como pode ser aqui o formato? Como que essa bateria pode ser hoje? Então, você tem a bateria, uma unidade, a gente chama de células. Então, as células podem ser cilíndricas, que é utilizada no carro da Tesla, que a gente já falou também bastante. A gente pode ser células tipo Pound, que é essas células aqui, que ela parece um empacotamento, e ela pode ser tipos prismáticas.
Então, conforme o produto, conforme a aplicação, você vai ser selecionado um tipo de célula e um tipo de tamanho, de formato de célula, bem como um tipo de material de célula. E aqui eu falei do BMS, né, para vocês. Então, a bateria de lítio ela é estável nessa pequena faixa aqui verde. Se ultrapassar tanto para sobretensão, como subtensão, como temperatura elevada, pode formar todos esses processos de degradação. E nesses processos de degradação, você não vai não somente perder autonomia ou perder rendimento ou vida útil, mas um dos problemas é causar a questão da explosão e a bateria pegar fogo. Então, como foi resolvida essa questão? Foi o desenvolvimento da eletrônica, é muito bonito, a eletrônica vindo para resolver uma questão que ainda você não conseguiu resolver em materiais, porque é uma longa pesquisa, né? Não é do noite para o dia. Então, a eletrônica ela controla tanto que a bateria consiga operar nessa faixa estreita de tensão e temperatura. Então, é imprescindível hoje que você tenha um BMS seguro, imprescindível com um BMS confiável, para manter tanto a segurança como a vida útil da bateria. Aqui é só um exemplo que, como a gente vai aumentando a temperatura, você pode ter várias degradações dos materiais, tanto da placa negativa como positiva da bateria. Aí, aqui, o conceito de bateria, que a gente vem da bateria chumbo ácido, que ela é uma bateria mais parruda, que você não precisa da eletrônica. Mas, hoje, uma bateria, o conceito da bateria de lítio, não é só as células. Então, o que é formado pelas células, pelo BMS, o Hildo falou aqui do empacotamento, é muito importante, e refrigeração também. Então, isso é considerado a bateria, uma bateria, né? É um outro conceito, né? E aqui é um resumo comparativo, que hoje, quando a gente fala de lítio, tem várias químicas de lítio envolvidas. Então, a primeira química que surgiu dos telefones, os primeiros telefones, e que é usada hoje muito na telefonia celular, baterias portáteis, é cobaltato de lítio. Só que por que não usa cobaltato de lítio então, para veículo elétrico? Porque ela é uma bateria aqui que ela tem um custo maior, ela tem menor vida útil e tem problema de segurança. Então, com o advento do veículo elétrico, vem pesquisando novos materiais, principalmente dos catodos, para aumentar a segurança, diminuir e aumentar a vida útil. Então, você tem, por exemplo, a família de óxidos de manganês, a família de misturas do cobalto, aqui é cobalto com níquel e manganês, cobalto com níquel e alumínio. É a bateria à base de ferro fosfato, que não vai cobalto nenhum. Então, e a bateria de titanato. Então, todas essas tecnologias são comerciais hoje. E cada um de carro, cada produto vai selecionar um tipo de material, de química de lítio, que atende melhor o projeto. Como eu falei, não tem nenhuma dos materiais que você tem aqui atingiu o máximo das características desejáveis. Então, eu sempre falo, não é uma bateria melhor para a outra, depende do projeto, depende o que se deseja alcançar. Pode passar. Quais são algumas vantagens e desvantagens da bateria de lítio? Ela tem uma elevada densidade de energia e ocupa pouco espaço. Possui um sistema eletrônico de monitoração da bateria. Suporta elevados picos de corrente. Isso por que o lítio? Porque devido à característica das reações envolvidas, que são diferentes das reações de chumbo ácido. Então, esse tipo de reação ela pode suportar elevados picos, tanto de carga como de descarga. Ah, meu Deus! Excelente desempenho em aplicações cíclicas, baixo tempo de recarga e elevada eficiência de carga, né? Ela consegue se carregar uma eficiência em torno de 95%. Desvantagem, é imprescindível possuir um BMF confiável e com desempenho adequado, pequenos desvios da tensão reduz sua vida útil e tem problemas de avalanche térmica. Pode passar. Gente, aqui é um comparativo das tecnologias, eu vou deixar aí, vou passar, porque eu já estou com o meu tempo esgotado, pode passar. E quais são os principais desafios? Essa bateria já é comercial, mas ela está ainda buscando, e quais são? Autonomia, né? Aumento da densidade de energia,
um dos desafios é aumentar mais a autonomia para eu precisar recarregar num tempo maior, né? E como que eu consigo autonomia? Modificando os materiais utilizados na fabricação do anode e do cátodo, das placas positiva e negativa. Aumento da segurança, como que eu consigo? Através do desenvolvimento do eletrólito sólido, separadores e materiais. Redução de custos a partir dos materiais, processos construtivos da bateria e ganho de escala. E aí vem novas gerações de cátodo e anodo que estão desenvolvendo e já está chegando no mercado. Os materiais com menos cobalto, cada vez mais reduzindo a concentração do cobalto, e outras baterias também que estão sendo desenvolvidas aqui, à base de lítio-enxofre, lítio metálico. O grafeno é uma das aplicações também que está sendo estudada, aumenta a área superficial da bateria também. Pode passar. E aí é um roadmap das famílias, né? Quais são os desafios, né, hoje, né, das pesquisas, né? A estabilidade dos materiais, as ciclabilidades. Quais são as soluções e estudo? Estrutura de nanoestrutura, misturas de compostos, cobertura de superfícies, eletrólitos sólidos. Desafios encontrados, formação de dendrita, estabilidade dos materiais, segurança e ciclabilidade. Próximos 5 anos, anodos à base de silício. Próximos 10 anos, bateria com lítio metálico. Um dos problemas do lítio metálico, não lítio-íon, é a formação de dendritas, e que pode levar a curto-circuito interno e explosão. Então, dos próximos anos, bateria de lítio-enxofre e a bateria de lítio-ar. Então, um dos elementos é o ar. E aqui é só mostrar o veículo elétrico das Tesla. O Hildo comentou, ele tem 7 mil e poucas células. Pode passar, eu estou atrasada. Aqui já meu tempo está esgotado. E aqui está um exemplo de uma outra bateria de um veículo. Aqui umas tendências futuras, muita pesquisa também em bateria de metal-ar, não só lítio-ar, ferro-ar, manganês-ar, alumínio-ar. Outras tecnologias em estudo, sódio-íon, manganês-íon, alumínio-íon, bateria de zinco-ar. Última, pode passar. Então, é isso. Está tendo grandes investimentos a níveis mundiais nas pesquisas de acumuladores de armazenamento de energia. O Hildo já mostrou, os preços estão reduzidos, e isso já é uma realidade, gente, já aconteceu e não tem mais volta. E acho que nós temos condições, muitas condições de desenvolver isso daí. Desculpa ter passado um pouquinho o tempo. Obrigado, Maria do Fátima.